dar um grito Ô, glória! de leoa, amém, querido? Amém? Amém? Esse aqui é meu primogênito. Aleluia! É gato, mas já é casado. Casado. Minha Maria está trabalhando, por isso que ela não está aqui hoje. Esse é o pastor Lucas. Obrigada, pastor. Está aqui. Vai dar uma palhinha aqui, pastor. Pode vir. Amém, queridos? Amém? Então vamos lá. No 3, hein? Vou perguntar se tem alguma leoa aqui. Eu quero saber se tem alguma leoa de Jesus aqui. Amém? Então, ó, respira fundo aí, ó. Solta suas mãos. Quem tá com bebê não solta não, senão vai derrubar a caixinha. Então vamos lá, hein? É 1, é 2, é 3. Tem alguma leoa aqui? Mais ou menos, hein? Vamos lá. De novo. 1, 2, 3. Tem alguma leoa aqui? Aleluia! Você se sentar, vamos orar ao Senhor. Feche teus olhos. Entendemos que não importa nada que nós façamos, importa se não for para a glória dele, amém? Tudo é para a glória do Eterno. Se você está aqui é para a glória dele. Se você vive é para a glória dele. Se você respira é para a glória dele. Então levante sua mão assim bem alto e com aquela força de leoa diga: ainda nós levantamos glória de Senhor. Atiramos glória, Senhor, pra sempre, é assim que nós vencemos quando colocamos tudo por Ele. Ah, minha amada, tudo é por Ele, tudo vem dEle, devolvemos para Ele. E a igreja diz: porque dEle, por Ele, tá lindo. Tudo é por Ti, Senhor. Tudo é por Ti.
e diga: grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no santo monte, a alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Levante sua voz e declare: por isso diante dele nos prostramos diante de ti, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois alto és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Para terminar, declare em alta voz: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és Deus eterno sobre toda a terra e céu. Segura nós. Se deixar, eu passo a tarde de sol cantando louvor. Mas antes de você se assentar, cumprimente aí pelo menos 5 mulheres que estão perto de você. Diga graça e paz. Diga que bom que você está aqui, feliz na minha paz. Aleluia. Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Olha que coisa linda, gente. Como é que você chama? Liz. Olha que coisa linda, gente. Quando você abraçar e olha que confusão maravilhosa. Aleluia. Amém. Olha só, a gente fala para dar um abraço e aí já vira essa confusão linda, né? Maravilhosa. Vocês são lindas, viu? Amém. Pode se sentar, queridos. Hoje eu estou realizando um sonho de ver todas essas cadeiras com uma pessoa sentada nela. Aleluia. Eu vou dizer para você o porquê. Pela direção do Senhor, eu abri uma tarde de oração aqui, às sextas-feiras, e comecei a convidar algumas mulheres para vir orar comigo, mas enfim, chegou uma dessas tardes, e eu estava aqui sozinha, e eu via que não ia chegar ninguém. Pastora Maria José, seja bem-vinda, linda. Que bom que você está aqui. E aí eu coloquei o som para tocar aqui, e aí começou a cantar aquele louvor da pastora Ludmila Weber. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de
ninguém na igreja. Eu falava, você é irmãzinha aí do meio aí, Deus está te curando, irmã, dá glória a Jesus, dá glória a Deus. E aí eu comecei a pensar assim, se alguém passar aqui na rua e olhar aqui dentro, não vai ter ninguém, porque essa mulher está doida, e eu aqui. Eu comecei a louvar, adorar o Senhor, e comecei a declarar. E eu já estou vendo as minhas declarações sendo realizadas. Porque o diabo disse assim várias vezes para nós que isso aqui não ia dar certo não, que a gente ia ter que fechar as portas. Mas o diabo sempre é mentiroso e Deus é verdadeiro. E eu continuei declarando a unção da cura, a unção de ousadia, a unção de multiplicação. Coloca a tua mãozinha assim na tua barriga e diga assim, ó, Deus me deu um ventre para multiplicar, para gerar, e eu vou multiplicar, eu vou gerar, porque em mim não há esterilidade. Diga, eu sou fértil, porque a unção de Deus está sobre a minha vida. Quantas de vocês creem? Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero mais uma vez desejar as boas-vindas para vocês. Eu quero louvar o Senhor. Pode virar para mim. Quero louvar o Senhor porque Deus me deu uma palavra desde o dia que a profeta, a pastora, a apóstola, Esther Bispa, a anja, a querubim, tá até de branco, né, irmã? Nós combinamos de vir de branquinho, nós duas aqui, né? Vão achar que nós é mãe de santa, né? E somos mesmo, nós somos santas, amém? Tá cheio de mulher santa aqui. E se vocês são filhas dela, são minhas também. E ela falou assim, olha, nós vamos falar, eu queria que você falasse sobre a importância da paternidade. Mas Deus colocou essa menina aqui, eu falo menina porque ela é mais nova do que eu, né? E ela é um tubarãozinho atrás de mim. Ela me põe para correr. Deus me no coração dela que ela vai me promover, né? Apesar, gente, que eu não mereço isso, nunca serei merecedora, mas Deus, Ele olha para o coração da gente, né? Ele olha para nós e fala assim, olha, vou fazer de ti uma grande nação, né? E coloca pessoas ao nosso lado para nos encorajar, para nos ajudar, né? E sabe de uma coisa? A gente estava orando aqui, na hora que eu entrei aqui, ela já me colocou no colo da querida Elza aqui, pastora Elza, te amo, viu? Nos conhecemos lá em Foz do Iguaçu e Deus ministrou assim no meu coração, essa conferência não está começando agora à tarde. Essa conferência começou quando terminou a outra. E de lá para cá Deus já estava trabalhando e está trabalhando e vai continuar trabalhando na minha vida, na sua vida e na vida daquelas mulheres que você vai gerar daqui para frente. Amém, queridos? Então quero dizer para você, eu sei que eu não tenho muito tempo não, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer, mas olha, eu já disse para as minhas mulheres que não tem hora para acabar, tá? Então, por gentileza, por favor, não fique olhando para a hora, não fique olhando para o seu relógio, nem para o seu celular, tá? Eu queria que você se desprendesse agora de verdade, porque essa tarde Deus reservou para você, porque Ele quer ministrar o seu coração, amém, queridos? Tá? Então, e eu seria hipócrita dizer que eu não estou com um frio na minha barriga, eu estou com uma geladeira inteira aqui, né? Porque eu estou diante de pastoras, estou diante de profetas, estou diante de mulheres líderes, né? Porque cada uma de vocês é uma liderança, é uma mulher que Deus colocou nessa terra para fazer diferença. Aí não vem você dizer para mim, mas eu só sou a esposa, eu só sou a mãe, a dona de casa. Não, você é mulher de Deus, você é uma mulher ungida, você nasceu para dar certo. Amém, queridos? Então, sem essa aí de falar que você não é nada, que você não é ninguém, que você não pode, você pode em Jesus. Amém? Então vamos lá, querida. Pastora André, muito obrigada, filha, por confiar na sua mãe, por me escolher, né?
Vou falar aqui que a paternidade, ela é revelada pelo Espírito Santo. E eu, pra ser sincera, nem queria mais ser mãe de ninguém, porque eu já tinha 3 filhos, né? No decorrer da administração eu vou estar falando alguma coisa sobre isso. E de repente, filha, a casa está crescendo. A casa está crescendo e daqui a pouco a gente não tem nem mais lugar para colocar filho. Se quer chegar, chega, porque agora eu decidi. Deus quer mandar filho, pode mandar. Então eu quero dizer que essa casa é sua. Te agradecer por ter ouvido a voz de Deus, por me escolher como mãe e deixar bem esclarecido para vocês que eu a respeito como filha, como esposa do pastor Júnior, como pastora e como profeta dessas mulheres do Ministério Sarando a Terra Ferida, e dizer que eu estou lisonjeada por você acreditar que eu poderia estar aqui hoje abrindo, né, essa conferência para a glória do Senhor. Amém, queridos? Vamos lá, sem mais delongas, né? Eu quero falar para vocês o que o Espírito de Deus colocou no meu coração. O tema dessa palestra é a importância da paternidade. E o título é: toda Ruth precisa de uma Noemi. E toda Noemi precisa de uma Ruth. Vai me arrepio. Né? Eu quero perguntar aqui: quem não passou luta para chegar aqui hoje? Olha, todo mundo passou luta, né, irmãos? Gente, o diabo não queria que isso acontecesse. O diabo fez de tudo, mandou até ladrão cortar os fios de energia para não deixar a gente estar aqui hoje. Mas, como sempre, ele é um perdedor, né? Graças a Deus a luz está aqui. Se não viesse luz do dia, colocar as cadeiras tudo lá fora, mas ele ia lá fora, né? Mas a conferência ia acontecer. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Quis roubar a nossa alegria, quis roubar a minha paz, quis roubar, né, tudo que ele queria, mas ele não conseguiu e não vai conseguir. Então, ó, por favor, se volte para aquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida e vai continuar fazendo. Amém, querida? Então vamos lá. Toda Ruth precisa de uma Noemi e toda Noemi precisa de uma Ruth. Então, quando eu recebi o convite para essa palestra, o Senhor colocou essas 2 mulheres no meu coração e começou a ministrar fortemente a respeito da importância de nós termos pessoas em nossas vidas que nos levarão a cumprir os propósitos que o Senhor tem para cada uma de nós. Amém? Talvez tenha alguma de vocês aqui que não vai muito aí para esse lado de paternidade. No mundo espiritual não existe pai e mãe, existem pais espirituais também. Então, eu vi aqui em Noemi, na história dela e de Ruth, sabe, essa conexão, essa paternidade, essa graça que Deus deu para essas 2 personagens, e isso ficou marcado no meu coração, e eu não estava entendendo muito bem o que o Senhor estava querendo dizer, e de lá para cá, irmãos, tenho orado, pedindo ao Espírito Santo que trouxesse a revelação, né, dessa palavra, para que nós realmente possamos entender e alinhar as nossas vidas com os planos de Deus, com os propósitos de Deus para cada uma de nós, porque se nós quisermos gerar e gerar da maneira como Deus quer que a gente gere, né, nós precisamos ter esse entendimento que realmente nós precisamos umas das outras. Amém, queridos? Toda pessoa que tem um chamado, que tem um propósito, seja homem ou seja mulher, precisa de alguém para ajudar a alinhar a sua vida para poder cumprir os planos do Senhor. Isso se chama aliança de paternidade. Amém? Diga comigo, aliança de paternidade. Aliança de paternidade. Queridos, a palavra Noemi, eu tenho certeza que se você, pastora, líder, que ministra, já teve a curiosidade, assim como eu, de procurar o significado dos nomes, né? Todo nome tem um significado, e principalmente naquela época, né? Eles colocavam os nomes dos seus filhos mediante a situação, principalmente do nascimento daquela criança. Noemi
significa agradável, amável. Elimeleque, que é o esposo de Noemi, significa meu Deus é rei e senhor. Aí vem os filhos, né, de Noemi e Elimeleque. Malom significa doente, doença. Veja bem, irmãos, quantas mães nós temos aqui? Eu vi alguns bebezinhos aí, né? O reino de Deus está crescendo, glória a Deus, né? Eu pergunto para você, mãe, qual de vocês gostaria de colocar o nome do seu filho de doente? Ninguém, né? Em sã consciência, ninguém iria fazer isso, né? Mas Elimeleque e Noemi colocaram o nome do seu filho de doente ou de doença. E depois veio o próximo filho, Quilion, que significa definhado. Olha só, definhado, homem que chega ao fim. E aí, irmãos, nós observamos aqui que a vida de Noemi e de Elimeleque, apesar do nome dela ser agradável e amável, e do seu esposo ser Deus é meu rei e senhor, eles estavam diante de uma situação onde os seus filhos eram doentes. Com certeza esses meninos nasceram com enfermidade, né? E veja bem, esse pai e essa mãe, todas as vezes que iam chamar os seus filhos, faziam uma declaração de morte sobre esses filhos. Veja bem como a importância, né, da declaração que sai da nossa boca, principalmente como mãe, principalmente, né, como pai. Então a gente tem que ter esse discernimento de saber como fazer decreto, de como chamar os nossos filhos. E nós vemos aqui que Ruth significa amiga, companheira, e órfã significa aquela que vira as costas. Todo mundo aqui conhece a história de Noemi e Ruth, amém? Nós sabemos que na terra de Belém, que significa a casa do pão, a Bíblia diz lá no primeiro capítulo que houve uma fome, estava faltando pão na casa do pão, né? E Elimeleque, olha só o que Elimeleque faz. Se ele tem o significado do seu nome, meu Deus é rei e senhor, Elimeleque esquece então que seu Deus, o seu Senhor, pudesse prover o pão para ele e para sua família na terra onde ele estava plantado. E a Bíblia diz que Elimeleque faz o quê? Ele pega a sua esposa e pega os seus filhos e vai para onde? Para Moabe. Veja bem que nós observamos aqui que Elimeleque, provavelmente ele estava com medo da sua família passar o quê? Necessidade. Nós como pais, como mães, nós temos essa preocupação com os nossos filhos, amém, queridos? Muitas vezes nós nos preocupamos, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, que são dias difíceis, né? E a gente vê todo mundo trabalhando, né? Focando no trabalho para poder trazer sustento para casa, para não deixar os seus filhos passar necessidade. Mas veja bem, isso é normal, muitas vezes nós temos esse sentimento. Mas o que não é normal é a gente perguntar para Deus o que nós devemos fazer. Veja que Elimeleque, ele não ora, a Bíblia não diz que ele orou, que ele fez um período de jejum, que ele se juntou com Noemi para perguntar para Deus qual era o plano de Deus com aquela fome e se ele tinha que sair mesmo da sua terra do pão e procurar pão em outro lugar. E sem buscar a vontade de Deus, ele acaba saindo fora do propósito, fazendo o quê? Deixando de crer que realmente Deus é seu rei e senhor e parte para Moabe. Moabe era uma terra de um povo totalmente orgulhoso e inimigo do povo de Deus. Olha onde estava a cabeça de Elimeleque de partir para um lugar onde ele não era bem-vindo ali. Porque se os moabitas não eram bem-vindos na terra de Israel, no meio do povo de Israel, o povo de Israel também não era bem-vindo na terra de Moabe. Mas ele então, fora dos propósitos do Senhor, parte para essa terra e deixa Belém.
E veja que a Bíblia relata que apenas a família de Meleque que sai para buscar pão em outra terra. Eu procurei, queridas, e não vi nenhuma outra família. Eu não vi nenhuma outra referência bíblica dizendo que outras famílias foram buscar pão em outra terra. Somente Elimeleque e a sua família. E aquele povo que ficou, será também que eles não iam passar necessidade? Né? Mas veja bem, se Elimeleque tivesse buscado a vontade de Deus, veja bem aqui que o foco nesse momento é esse: buscar a vontade de Deus. Se ele tivesse buscado a vontade de Deus, não teria acontecido a sua morte e nem a morte de seus filhos. Vamos imaginar que se Elimeleque tivesse trazido a sua esposa e seus filhos, vamos orar e vamos ver o que Deus quer com tudo isso. Qual é o propósito de Deus com essa fome aqui em Belém? Vamos ver o que Deus quer fazer com tudo isso. Ou se ele realmente acreditasse que Deus era seu Senhor e Rei e tivesse colocado os seus filhos diante do Senhor e clamado por cura, eu acredito que Deus teria curado os seus filhos e transformado a identidade deles, assim como transformou a identidade de Jacó, que dissipador, ladrão, enganador, se tornou Israel de Deus. Porque Deus tem esse poder de transformar a nossa identidade. Eu acredito sim que ele teria passado por uma transformação. Amém? E quando nós saímos, da vontade de Deus, podemos dar de frente com a morte, principalmente a morte espiritual, o que é a pior de todas. Elimeleque morreu na terra de Moabe, numa terra estrangeira, numa terra que não adorava o seu Deus. E não demorou muito, os seus filhos também morreram. Veja que a decisão de Elimeleque levou seus filhos a tomarem por esposas mulheres moabitas, o que era proibido, né? A má decisão de Elimeleque levou os seus filhos a tomar essa decisão também. Queridas, uma decisão errada, sem a direção de Deus, pode nos levar a uma série de decisões erradas. Queridas, nós precisamos aprender a buscar a Deus em primeiro lugar. Mas, apóstola, você está falando isso para pastoras, para missionárias, para profetas. Mas veja bem, queridas, muitas vezes nós não buscamos o Senhor. Muitas vezes nós buscamos o Senhor quando a gente vê que já não tem mais jeito mesmo. Todas as nossas decisões. Mas isso aqui não tem nada a ver, uma coisa assim, tão nada a ver. Deus, Ele quer participar de todas as nossas decisões. Precisamos buscar o Senhor para tomar decisão. Essa conferência está sendo realizada debaixo de uma direção, porque foi buscada no Senhor uma direção. Amém, queridos? Veja bem que então, que uma decisão errada que eu e você tomar, nós podemos ser levadas a uma série de decisões erradas, porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Mas a boa notícia é que Deus é bom e Ele restaura aqueles que decidem voltar ao propósito certo. Diga para quem está do seu lado: Deus tem uma boa notícia para você. Diga assim para ela: Deus é bom e Ele quer te restaurar. Ele quer que você volte ao propósito certo. Amém, querido? Veja bem, há momentos na nossa vida em que a tempestade vai nos atingir. Nós não estamos alheias às dificuldades. Não estamos alheias a passar por necessidade como Elimeleque passou com a sua família. A tempestade vai vir para todas. Assim como o sol brilha para todos, assim como a chuva cai para todos, a tempestade também vem para nós, mulheres de Deus. Amém, queridos? Mas é nesses momentos que nós devemos buscar a vontade dEle e confiar somente nele. Nós ensinamos e pregamos isso para a nossa igreja, mas muitas vezes nós não vivemos isso. Aleluia. Deixa eu explicar aqui, talvez as minhas meninas não entenderam. Isso aqui está bem perigoso, né? Vou colocar alguma coisa aqui.
Mas quando a profeta fala assim, se a palavra falar com você, nem impactar no altar, é trazer oferta no altar. Tá bom? Fala, filho. Não entendi. Ah, tá aqui na tela, aqui, ó. Esse aqui é o Pix da igreja, tá? Se a palavra de Deus falar ao seu coração fortemente, você quiser impactar com uma oferta, pode vir trazer aqui. Fiquem à vontade, fiquem livres, amém, igreja? Amém. Aleluia. Então, eu quero dizer para você, nós não estamos isentas de passar por dificuldades, por tempestades, por momentos difíceis. Como eu disse, muitas vezes nós, pastoras, apóstolas, líderes, nós ensinamos isso para o nosso povo, ensinamos muitas vezes isso dentro da nossa própria casa, mas quando a tempestade se levanta, que nem hoje, meu Deus do céu, chego aqui, ainda bem que eu vim mais cedo, que as minhas meninas iam chegar aqui 1h da tarde para cuidar de tudo. Cheguei aqui, cadê luz? Não tinha luz, só tinha aquelas luzinhas lá no fundo. E aí eu comecei a ficar meio que desesperada, né? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O desespero quis tomar conta de mim. E eu queria que o apóstolo fizesse alguma coisa de qualquer jeito, resolvesse tudo isso, né? E não parei para pensar que aquilo era uma guerra espiritual, né? E quando eu percebi que Satanás queria roubar a minha alegria, queria roubar a minha paz, queria roubar esse momento maravilhoso aqui com a gente, e o que eu fiz? Eu corri para o celular, já que tem esse bendito celular, e comecei a colocar lá na toca das leoas, leoa, sai da toca, vamos orar, vamos interceder, porque o negócio está feio aqui. Aleluia. Saber que nós temos um Deus e um Rei, Senhor. Sabe que ele já tinha falado para mim, e eu me esqueci, que essa conferência no Espírito já aconteceu. Já aconteceu. Aleluia. Então por que eu ia me desesperar se em Deus isso já tinha acontecido? Quando você chegar lá na sua casa, tudo já aconteceu. Amém. Então a gente precisa desse entendimento, que a tempestade se levanta. Nós vamos para os pés do nosso Rei, do nosso Senhor, e vamos acreditar que se nós buscarmos Ele em primeiro lugar, se nós colocarmos tudo diante dEle, a Bíblia diz do que, filho? Que Jesus falou para o mar o quê? Acalma-te. Né? E o vento acalmou, o mar acalmou, a tempestade passou. Amém? Então nós precisamos confiar nele e somente nele. Ou podemos confiar no nosso próprio entendimento e tomar as decisões que nós acharmos melhor. Coloca para mim Provérbios, capítulo 3, no versículo 5. Olha o que Provérbios diz para nós. Provérbios 3, no versículo 5. A gente fala que confia em Deus, irmãos, mas quando vem a luta, né? A gente começa a querer fazer com as nossas próprias mãos, com a nossa própria força. O que diz aqui, ó? 1, 2, 3, vamos lá. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Olha aqui, queridos, muitas vezes nós nos apoiamos na força do nosso braço, no nosso próprio entendimento, porque a gente acha que a gente sabe tudo. A gente acha que a gente pode tudo. Realmente, em Jesus nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Mas, querido, muitas vezes nós nos esquecemos de confiar no Senhor de todo o coração. E nós achamos que na nossa força está, porque eu posso, porque eu sou a fulana de tal, porque eu sou a apóstola tal, porque eu sou a profeta tal, porque eu sou a missionária tal. Eu falo e acontece. Mas se eu falar sem confiar no meu Deus, no meu Senhor de todo o meu coração, eu estarei me apoiando na minha própria força, no meu próprio entendimento. Aí Deus não está nesse negócio mais. Aí Deus não está nesse negócio não. Mas como eu disse para você, Ele é bom e Ele restaura todo aquele que decide, que reconhece, que saiu fora do trilho, que saiu fora da rota. Sabe como que eu oro todo dia, Espírito Santo? Se eu sair fora da rota, por favor, me coloca de volta. Me coloca de volta no trilho, me coloca de volta na rota, porque eu quero fazer a tua vontade, que não é bom. Eu cheguei a perguntar para Deus, você quer mesmo que eu ministre nessa conferência? Quem sou eu, Pai? Falei, Deus, o que a Andréia viu em
apareceu, o pastor dele não está muito bem de saúde. O que essas mulheres viram em mim, Senhor? Sabe, Deus tem ministrado no meu coração que Ele me deu útero para gerar, útero fértil. Ele disse para mim: você não é estéril. Sabe? Então eu preciso confiar plenamente no Senhor. Diga: confiar plenamente no Senhor. E aí, vendo esse versículo, em última análise, o plano de Deus para nós é e sempre será melhor do que os nossos. Se Deus contar para mim e para você tudo que Ele tem para nós, nós vamos desistir. Por isso que Deus não revela tudo de uma vez, não é, pastora? Ele vai revelando aos pouquinhos. Quem disse que aos 52 anos de idade ia ter um monte de fiarada desse? Coisa linda. Não, nem parece que eu tenho 52, não. Não. Oh, maravilha, eu aceito essa palavra. Pode falar, gente. Amém. Amém, eu recebo. Acredito. Amém, queridos? Então, os planos de Deus são muito melhores do que os nossos. Então, não podemos permitir que a necessidade nos tire do propósito do Senhor. Porque muitas vezes, quando nós estamos passando por uma necessidade, principalmente a necessidade de alimento, a necessidade básica dentro da nossa casa, muitas vezes a gente acaba se vendendo, queridos. Não deixa que a necessidade te tire do propósito do Senhor. Olha só, Deus me fez lembrar de algo aqui. Quantas mulheres chegaram em mim e falaram assim: apóstola, olha para mim porque eu consegui um emprego. E sabe, eu preciso de um emprego porque eu preciso ir no salão fazer cabelo, eu preciso fazer unha, eu preciso fazer sobrancelha, eu quero ter minhas coisas, eu quero comprar. É justo ou não é? É justo. Mas quantos empregos tiram essas mulheres do caminho de Deus? Quando eu pergunto assim: e onde você vai trabalhar? No shopping. Eu falei: por quê, querida? Não pode trabalhar no shopping? Pode, desde que o shopping não vai impedir você de vir para o culto, não vai impedir você de ir para uma reunião de célula, se é que na tua igreja tem célula, não vai impedir você de cumprir os planos de Deus, porque tudo aquilo que rouba você de cumprir o propósito de Deus, não é de Deus. Às vezes a gente acha que aquilo é o correto, que aquilo é o certo, porque nós vamos ganhar muito bem. Mas e aí? Você já falou para o Papai do Céu? Papai do Céu deu um joinha para você? Aí sabe o que você vê? O que você faz? Você vem na apóstola, você vai na profeta, vai na outra profeta e quer que a gente responda para você? Essas palmas foram para mim, não para Jesus. Ele merece, né? Não é bem assim? Eu vou lá na profeta, que a profeta vai falar o que eu quero ouvir. Escuta aqui, nem sempre vai falar o que você quer ouvir, mas aquilo que Deus quer falar com você. Aleluia, Deus. Amém. Não estava isso aqui, não. Deixa. Usa mesmo, Senhor. Usa mesmo, Senhor. Porque eu sei quem que estava orando com a Elza e colocou a mão na minha barriga e disse: Senhor, novo tempo, uma nova estação, e eu recebo. Vou falar, Senhor. O apóstolo disse assim para mim: seja você, seja autêntico. Você pensa que eu não estava com medo de vir aqui pregar para vocês? Ser eu? Mas essa é aquela que Deus fez. Por muito tempo eu me escondi. Por muito tempo eu me anulei. Porque quantas vezes as pessoas falavam assim: você é da igreja, porque a apóstola ela é muito dura. Eu sou aquilo que Deus me fez fazer. Eu disse para as pastoras aqui que estão chegando, quer ser minha filha. Ela está tudo pedindo bênção assim, Tem certeza que quer ser filha? Cadê as filhas da casa? Levanta a mão aqui, as filhas da casa. Ela já me conhece, não tem pão já, né? Mas, querida, Deus está me alinhando. E Ele quer alinhar você também no propósito certo. Vamos lá, que precisa chegar em Ruth e Noemi. Mas olha só os planos de Deus. Deus tem um plano para você. Diga: Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para mim. Eu acredito que os planos de Deus Ele vai
vai ser trabalhada em nós até o dia do arrebatamento. Amém. Até o dia que Jesus nos chamar para estar com Ele. Amém? Porque se alguém falar assim, ó, Deus não precisa fazer mais nada em mim, é só deixar a tampa do caixão, enterrar e ir embora. Porque eu acredito que até o último dia de vida aqui nessa terra, Deus tem muita coisa para fazer em nós e através de nós. Amém? Então, veja bem, Noemi ouve que voltou a ter pão aonde? Na casa do pão. E olha o que Noemi faz, ela decide voltar aonde? Ao propósito certo. Ela teve que sair do seu marido, desviou da rota, desviou do caminho, foi para uma terra estrangeira desconhecida, comeu o pão que o diabo amassou, porque foi isso que eles comeram lá em Moabe, e volta para o caminho certo, volta para o plano original que Deus tinha para a vida dela. Mas agora olha só, pela decisão errada do marido e sem filhos. Quando a gente toma a decisão errada, a gente sempre perde alguma coisa. Meu Deus, é verdade. Põe isso no seu coração. Mulher, aprenda a buscar em Deus a direção certa. Se Ele não falar diretamente com você, vai usar a tua líder, vai usar a tua pastora, vai usar uma mulher de Deus, vai usar alguém para ministrar no teu coração. Ó, Deus já usou um passarinho para falar comigo, tá? Se Ele pode usar, Ele usou a mula para falar com o profeta. E era o profeta, hein? Ele pode usar um passarinho também. E Ele pode me usar para falar com você. Amém? Então ela voltou para o propósito certo. Meu Deus, tem tanta coisa para eu falar. Vamos lá. Não acende esse celular, pelo amor de Deus. Oh, glória a Deus. Veja bem, suas noras decidem acompanhar a sogra, Ruth e Orfa. Ruth, amiga, companheira. Orfa, aquela que dá as costas. Não vamos falar mal de Orfa aqui não, tá bom? Porque ela teve também seu momento de obediência, né? Ela só fez aquilo que a sogra mandou fazer. Amém, querido? A gente detona a Orfa, né? Ah, não, cada um tem o seu momento. Hoje nós vamos falar de Ruth e de Noemi. Amém? Então, Noemi aconselha as suas noras a voltar para a sua família e para os seus deuses. Vou dar uma pausa aqui. Quem é sogra aqui? Glória. Quem é nora? Né? Eu também. Sua sogra é nora. Mas veja bem, Noemi devia ser uma mulher muito amável mesmo, hein? Ela realmente devia ser uma mulher muito agradável. Porque a Bíblia diz, lá no versículo 14 do primeiro capítulo, que essas duas noras agarraram Noemi e choraram baixinho ali com elas, né? Altamente. Elas gritavam, elas choravam tanto. Eu já chorei alto assim, irmãos, de soluçar. Quantos já choraram alto assim de soluçar? Quando a gente chora alto, de chegar a soluçar, é porque tem um sentimento tão grande dentro da gente, não é verdade? Que nada arranca aquele choro, aquele nó da nossa garganta. O que a gente faz? Deve ter ficado feio, né? Ó, não tira foto não, pelo amor de Deus, eu isso, né? Vai estar saindo lá no Instagram, né? Pelo amor de Deus, né? Então, Noemi deveria ser uma mulher muito amável. A Noemi, ela não era cobra, como alguns falam, né? Que sogra, o sinônimo de sogra para muitos é cobra, jararaca, e por aí vai, né? E por aí vai. Mas a Bíblia diz que Orfa decide obedecer a sua sogra e volta para sua terra, para sua família. Mas Ruth se apega ao seu pescoço e diz para ela: daqui eu não saio. Olha, não me deixa voltar para trás. Eu não te deixo, não te largo. Noemi tinha uma coisa muito boa para oferecer para aquelas meninas. Porque a palavra do Senhor, quando relata aqui o estado de Ruth com a sua sogra, nós vemos quase que imediatamente o quê? Uma conversão de Ruth ao Deus de Noemi. Provavelmente Noemi era uma mulher que falava do amor de Deus dentro da sua casa. Provavelmente Noemi era uma mãe verdadeiramente que ensinava os princípios do seu Deus. Porque nenhuma nora ia querer acompanhar uma sogra jararaca, uma sogra
sogra terrível, ou uma sogra jacaroa. Aquelas meninas queriam estar com Noemi. E o que Ruth então fala? Põe lá para mim, filho. Versículo 14. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fiquei bonita ali, né? Achou aí? Ruth 1,14. Aleluia. Ruth, livro de Ruth 1,14. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. A frase que Ruth usa é a mesma que muitos casais usam, né, em convites de casamento, né? Elas então começaram a chorar alto de novo. E depois Orfa deu um beijo despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela, o próximo. Então Noemi ela aconselhou: veja, a sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo, Israel, será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Uma conversão instantânea de Ruth. Aleluia! Naquele momento ela estava conversando com Deus. O Deus de Noemi era o seu Deus também. Aleluia! Mas que maravilha, uma conversão instantânea desse jeito. Glória a Jesus. Aleluia. Então olha o que acontece. Ela decide seguir a Deus. E Deus começa a colocar o seu plano em ação. Quando a gente começa a decidir que Deus é o primeiro na nossa vida, quando a gente começa a colocar Ele em primeiro lugar, sabe o que acontece? Deus começa a colocar o plano dEle em ação nas nossas vidas. Aleluia! E seu plano também se referia, sabe do que? Em trazer cura para Noemi. Deus tinha um plano para curar as emoções de Noemi. Pois quando ela chega na sua terra, como que o povo chama ela? De Noemi. E o que ela fala? Não me chame mais de Noemi. Já não sou mais uma mulher agradável. Já não sou mais uma mulher amável. Mas eu estou amarga. Me chamem de Mara. Tem alguma Mara aqui? Oh, aleluia, não tem, né? Mas se tiver, eu quero falar que o seu nome é doce como mel. Por que ela fala, então me chama de Mara? Estou amarga. Ela disse o quê? Porque Deus resolveu me deixar desse jeito. Deus resolveu destruir a minha vida. Deus colocou a mão, pesou a sua mão sobre mim. Agora eu te pergunto, foi mesmo Deus que fez isso, Pereira? Claro que não. O marido tomou uma decisão errada e ela ao lado do marido tomou uma decisão errada junto. Porque me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Quantas vezes Deus está falando para você, mulher: olha, você é a coluna de oração da sua casa, ora pelo teu marido para que ele tome decisões certas. Você fala o quê? Ele que se dane, ele que se exploda, porque ele não é o sacerdote dessa casa, ele que escute Deus. Mas às vezes Deus está querendo falar através da sua vida, usar você. Se talvez Noemi tivesse falado para Elimeleque: vamos pensar melhor, meu filho, vamos botar o joelhinho no chão, vamos clamar para o Pai do céu, ver o que ele quer, se é isso mesmo, talvez eles não teriam ido para Moabe. Não é verdade, irmãos? E aí sabe o que a gente faz? Começa a colocar a culpa em Deus da nossa situação. Quantas vezes você colocou culpa em Deus? Quantas vezes você olhou para o céu e disse: Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Porque o Senhor está permitindo tudo isso? Não é? E a gente faz como Noemi fez. A gente começa a culpar Deus por todo o mal que nos ocorre. Mas Deus não tem culpa de nada. A Bíblia diz que Deus não tenta o mal. Deus nunca vai tentar o mal na sua vida, porque Ele não intenta o mal na vida de ninguém. Pelo contrário, Deus estava ali trabalhando para transformar essa situação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E sabe de uma coisa? Quando nós fazemos o mal, não somos só nós que somos atingidos. Toda a nossa
nossa casa é atingida junto com a gente. Mas apóstolo, meu marido tem tomado decisões erradas. Vai para o joelho, querido. Vai orar. Se o teu marido não te escuta, se toda vez que você começa a falar alguma coisa, ele começa a discutir, brigar com você. Tem um corinho que eu gostava de cantar que diz assim, ó: joelho no chão, jejum e oração, para vencer a tribulação. Joelho no chão, jejum e oração, para vencer a tribulação. Batalha não é batalha se não vem as provas, se não vem as provas. Batalha não é batalha, com Jesus eu irei, ganharei a batalha. Com Jesus eu irei, ganharei a batalha. Eu ganharei a batalha, tu ganharás a batalha. Ela ganhará a batalha e nós ganharemos. Buscando a Deus, buscando a vontade dele, porque senão você, seus filhos e todas as pessoas que estão à sua volta vão sofrer as consequências de uma má decisão. Vamos lá. Mas também é importante salientar que Noemi não usou uma máscara. Olha só quanta coisa boa a gente tira dessa história. Noemi, ela foi honesta. Ela disse: olha, não fala, não me chama mais de Noemi não, porque eu não sou mais agradável. Olha o jeito que eu estou. Sabe o que Noemi fez ali? Ela se pôs diante daquelas mulheres, diante daquele povo, e sabe, mostrou exatamente como ela estava se sentindo. Ela não colocou uma máscara, como muitas vezes nós mulheres. Agora eu quero falar com as pastoras, né? Quantas vezes nós pastoras não estamos bem dentro da nossa casa, não estamos bem com os maridos, não estamos bem com o filho, ou com qualquer situação, mas a gente precisa vir fazer o culto. A gente precisa vir cuidar das pessoas e colocam uma máscara com um sorriso bem grande. Vem cá, Marta, vem aqui, minha Marta. Vem aqui, linda. Vai dar tudo certo. E lá dentro está assim, está chorando. Aí Deus mostra a gente para alguém, né? De repente alguém chega em nós e começa: está chorando porque se você tem um Deus que nunca te esqueceu, né? Porque Deus, ele revela, né? Se revela para você, ele vai revelar para outra. Nós precisamos ser honestas, assim como Noemi. Ela foi honesta, mostrou que ela realmente estava passando por uma situação muito complicada. Amém, queridos? Precisamos pensar sobre isso, pastores. Nós precisamos pensar sobre isso, irmãos. Não podemos mais usar máscaras. Precisamos ser honestos, sabe por quê? Porque aquele que te fez conhece tudo que está dentro de você. Não adianta você chegar em mim, eu como sua mãe espiritual, colocar um sorrisinho: tá tudo bem, mãezinha? Se não tiver tudo bem. Porque a mim você pode enganar, mas ao Senhor não. Ao Senhor ninguém engana. Amém, queridos? Aleluia. Que todas nós estejamos dispostas a sermos honestas com nós mesmas e com as pessoas que o Senhor nos colocar por pais e mães espirituais em nossas lutas, e admitir que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos de encorajamento. O que você está fazendo aqui hoje é recebendo um encorajamento da parte do Senhor através dessa conferência, amém, queridos? Precisamos ter pessoas certas para nos aconselhar e nos confrontar em amor e nos encorajar em tempos difíceis. E isto é a chave. Isto é a chave para que nós possamos receber a cura. A chave para o processo cura. Amém, queridos? Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos doentes e não sabemos o porquê. Deus não quer você doente. Nós precisamos nos cuidar. Eu quero deixar aqui uma direção para vocês, que o Senhor falou comigo. Sabe, nós pastoras, nós precisamos cuidar do nosso coração. Porque a Bíblia diz, não só nós pastoras, tá? Eu estou falando pastoras porque Deus ministrou isso para falar para vocês. A Bíblia diz que nós, se tem algo a ser guardado, que seja o nosso coração. Então nós precisamos guardar o nosso coração.
porque senão ele vai se desviar e vai se perder para sempre. Quantos pastores, homens de Deus, quantas mulheres de Deus pastoras não querem mais pastorear rebanho, não querem pastorear nem mais as suas próprias casas, não querem pastorear seu casamento. Por quê? Porque o coração está enfermo, o coração está doente. Nós temos 7 razões pelas quais o nosso coração pode adoecer e a gente se perder. Um deles é a sobrecarga emocional. Pastoras, líderes, mulheres abençoadas, nós precisamos cuidar das nossas emoções. Nós estamos vivendo dias onde o que mais se fala é sobre a depressão, é sobre a ansiedade. E muitas vezes, pastoras, nós não podemos abrir o nosso coração com as nossas discípulas, porque as nossas discípulas, elas não vão saber lidar com a nossa dor, elas não vão saber lidar com o problema que nós estamos passando. Então nós precisamos ter pessoas que elas têm experiência, que elas vão conseguir te ouvir, que elas vão conseguir te dar uma direção. Eu vejo assim, sabe, que a psicologia, nesse tempo que nós estamos vivendo, está ganhando rios de dinheiro. E é justo, porque quantas pessoas precisam de uma terapia, né? Nós lidamos com emoções, com preocupações e problemas das pessoas, da nossa igreja, da nossa célula, né? E se nós não tivermos um lugar seguro para processar as nossas próprias emoções e desafios, isso pode acabar sobrecarregando o nosso coração emocionalmente. Quantas de nós estamos tomando remédio para a pressão alta? Eu sou uma delas, queridos. Eu tomo remédio para hipertensão de manhã e de noite, porque eu quero. Eu não quero. Mas depois da morte da minha mãe, eu fiquei sobrecarregada emocionalmente. Tive que fazer o velório da minha mãe, o ofício fúnebre. Nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Então me sobrecarregou e me trouxe consequências. E eu tenho que tomar remédio para hipertensão, né? A falta de um cuidado pastoral adequado pode resultar numa exaustão emocional. Nós precisamos nos cuidar, pastores. A segunda razão é a solidão e o isolamento. Quantas mulheres não vieram aqui hoje porque elas querem ficar sós? Quantas pastoras não querem mais nem ver as suas ovelhinhas? Elas querem chegar quando o culto já começou e ir embora antes do culto terminar. É verdade ou não é? Porque elas estão sobrecarregadas emocionalmente. Elas querem se isolar. Elas não querem nem mais subir no altar. Pastoras, essa palavra é de Deus para mim e para você. Eu não queria mais, queridos. Quantas vezes eu falei para o apóstolo, eu acho que isso não é mais para mim. Mas não, queridos, nós não morremos, não acabou para mim, não acabou para você. O que eu e você precisamos é de ter pessoas que vai nos ouvir, que vai nos dar direção, que vai orar com a gente, vai colocar a mão na nossa cabeça, vai nos aconselhar, vai nos confrontar em amor. Amém? Olha. Gente ligando para mim uma hora dessa, não sabe que eu estou aqui na conferência? Veja bem, a falta de responsabilidade. Nós precisamos de alguém que se responsabilize pela nossa vida pessoal e pelo nosso ministério. Sabe o que significa isso? Prestar contas para alguém. Para quem você tem prestado conta? Para quem você tem contado as suas lutas? Para quem você tem contado aqueles pensamentos que não deveria estar aí na sua mente? Para quem você tem aberto a sua vida? Para a sua vizinha, que nem crente é? Tem que ser para pessoas certas. Quando essa pessoa começar a falar com você, escute, mesmo que aquilo que ela está falando não vai te agradar, porque a intenção não é te agradar, é te trazer cura, é te trazer libertação. Amém, queridos? Aleluia. A outra razão é a falta de mentoria e orientação. Nós precisamos de um mentor sobre nós. Precisamos dessa pessoa. A mentoria é fundamental para o desenvolvimento nosso e a nossa capacidade também para liderar com sabedoria.
que subir nesse altar, eu sei que a pastora Ana orou por mim, recebi a oração da profeta, recebi a oração da pastora Elza, mas eu pedi para chamar o meu marido e ele colocar a mão na minha cabeça. Desata eu aqui, Ana. Ele é meu mentor, pode aplaudir Jesus. Ele é meu mentor, ele me desata. E a falta do autocuidado. Eu te pergunto, mulher, quanto tempo você não vai ao médico? Faz quanto tempo que você fez um exame ginecológico? Faz quanto tempo que você foi no cardiologista fazer um exame, um check-up? Tem gente que nem lembra a última vez que foi. Nós precisamos ter alguém para dizer para nós, vai se cuidar. Como diz o Pablo Marçal, vai cuidar da tua vida. Quando a gente diz vai cuidar da tua vida, não está te ofendendo, é cuidar da sua vida mesmo. Cuidar desse templo que Deus te deu. Muitas de nós estamos doentes, diabéticas. Por quê? Porque nós comemos errado e comemos mal. Nós não vamos fazer um exercício, não vamos fazer uma caminhada. A gente está entupindo esse templo de açúcar. Para de tomar café com açúcar de uma vez. Não acha ruim comigo não, irmãos. Nós precisamos nos cuidar. Entenda de uma vez por todas que você só tem um corpo. E o próximo corpo, em nome de Jesus, vai ser lá na glória, já glorificado. Mas enquanto está aqui, filha, cuida. Porque, sabe, eu já passei por isso, de chegar numa loja e não ter roupa que me entrasse. Aí a gente fica toda chorando. Não consigo. Ai, porque nos outros fica bonito e nem fica feio. Não é questão de estética, querido. Porque quando você começar a se ver no espelho, você vai começar a gostar. Eu estou gostando desse trem que eu estou vendo. Aleluia. Que coisa mais linda, maravilhosa. Amém. Se ama. Vira para quem está do seu lado e diga aí, se ama, mulher. Se ama. Mas quanto tempo você não passa um pó nesse rostinho lindo? Apesar que todo mundo chegou aqui todas belas, né? Aleluia. Mulher de Deus é bonita, né? Mas quanto tempo você não vai na manicure? Tá lá a pastora Val, manicure, cabeleireira. Vai lá no salão dela. Me arrumou rapidinho aqui, fez uma maquiagem em mim. É culto de semana, não preciso me arrumar, não precisa assim. Amém. Se arruma pro teu marido. Faz quanto tempo que teu marido não te vê com uma maquiagem bonita? Aí o abençoadinho começa a ver outra mulher se interessar. Mas por que? Olha no lado da mulher cuidada. É que tem homens aqui, né? Senão eu começo a falar outras coisas, né? Já que você é onça, filha, cadê as onças aqui, ó? Sai da toca, onça. Pega o bebidolzinho de onça que tá lá guardado. Tira a camisa do político da sua gaveta, joga fora, põe fogo. Tira aquelas calçolas feias. Se prepara para o teu esposo. Mas eu não sou mais jovenzinha de antigamente. Não é não, filha. Mas se cuida. Se arruma. Fica cheirosa para ele. Toda vez que eu me arrumo, a porta. Tá lá, né? Ele fala assim, eu casaria de novo com você. Tá querendo. Vamos lá, que o Luiz está bem pertinho. Já estou quase acabando, tá? Tem muita coisa para falar ainda, mas vamos lá. Gente, não deixa a pastora André levantar meu celular, não. Vamos lá. Então nós precisamos ter pessoas certas para nos aconselhar. Às vezes até nessa situação. Porque às vezes a vida conjugal da outra pastora não tá bom, sabe por quê? Porque as irmãzinhas, em vez de ir lá para casa, lavar a louça, limpar a casa dela, né? Cuidar da fiarada, fica lá na casa da pastora o dia inteiro, né? Então vai ajudar a pastora. Porque eu fazia assim, sabe? Chegou na minha casa, ó, tô lavando louça, quer me ajudar? Vai ajudar a pastora a lavar a louça. E volta para tua casa, filha. Vai cuidar da tua casa. Vai para tua casa em ordem. Que adianta a gente salvar o mundo inteiro e perder a nossa família?
ser uma boa discípula para sua pastora, para sua profeta, para sua apóstola. Seja uma boa discípula, uma boa pastora da sua casa. Cuida da sua casa, cuida do teu marido, cuida dos teus filhos. Para de deixar o pastor sair com a camisa amassada, com a barra da calça desfeita, com as barquilhas abertas. Porque é um monte de homem andando com a roupa toda amassada. O apóstolo às vezes vai na gaveta e pega a roupa dele e coloca. Não, deixa eu passar. Não, tá bom assim, vai te dar trabalho. Eu prefiro ter trabalho, mas eu não vou deixar as pessoas ver você de qualquer jeito. Porque, além de ser o meu marido, é um homem de Deus. Então, o marido é um homem de Deus. Aí você fala assim, ele não é pastor. É sim, é pastor da sua casa, é seu pastor, cuida dele. Sabe aqueles cabelinhos nas orelhas do teu marido? Corta, irmãos, é nojento aquilo. Corta, não deixa não. Cuida das sobrancelhas, não deixa ficar parecendo um clone. Isso é obrigação nossa, irmãos. Como esposa, é nossa obrigação. Aí tem mulher já me excomungando, tá, André? Tem mulher já me excomungando. Eu se vire. Irmão. Deus colocou ele na sua vida. Se você escolheu errado, o problema é seu, que escolheu errado. Eu falei lá no começo. Tem que buscar no Senhor. A decisão é a escolha certa. Se escolheu errado agora, ó, joelho no chão, jejum e oração. Faz ele ficar do jeito que você quer que ele fique. Aleluia. Amém, queridos? Vamos lá. Eu quero te encorajar a confiar que o Pai está trabalhando em seu favor. Que Ele não se esqueceu de você e nada pode fazer ele deixar de te amar. Ele te ama. Por isso Ele te trouxe você aqui hoje à tarde, para você ser confrontado em amor, para você ser gerado em amor. Porque você vai gerar muito, mas Deus quer que você gere uma geração sem defeito. Amém? Porque assim como eu preciso ser tratada, vocês também precisam ser tratados. Você acha que Deus não falou comigo antes? Deus primeiro fala com quem está aqui, filho, para depois falar com vocês. Né? Amém? Apesar que eu já tenho esse hábito, tá? Hoje eu já tinha conversado com o apóstolo sobre algumas situações, né? Mas eu não tive tempo, nem sei se ele foi lá cuidar, né? Nem vou falar algo para ele não ouvir, senão ele vai achar que eu estou expondo ele. Né? Então veja bem, se você está lutando sozinha, não tenha medo de pedir ao Senhor te revelar pessoas certas para te ajudar. Pastora, sabe por que eu não queria mais cuidar de mulher? Porque eu sofri demais. Eu fui muito traída por mulheres, pastora Elza, que chegavam a mim e falavam assim, essa mãezinha. E por detrás, ó, enfiava a faca nas costas. Foi por isso que eu quis me isolar. Foi por isso que eu não quis mais ser chamada de mãe. Por isso que eu não queria mais, sabe, mentorear. Por quê? Porque eu sei o tanto que eu sofri. E eu sei, muitas de vocês também não querem saber de paternidade, nem de estar debaixo de uma paternidade, nem de dar paternidade, porque passaram por isso também ou estão passando. Mas eu quero dar uma notícia para você. Deus te escolheu para gerar, para ser mãe, mãe biológica, mãe espiritual, mãe de nações. Não tem como. Se a gente quer multiplicar nessa terra, se a gente quer povoar o reino, nós precisamos gerar. Mas sozinha a gente não consegue. Eu preciso da Andréia. A Andréia precisa de mim. Eu preciso da Kátia. A Kátia precisa de mim. Eu preciso da Cris. A Cris precisa de mim. Eu preciso da Elza. A Elza precisa de mim. Eu preciso da minha filha. A minha filha precisa de mim. Nós precisamos umas das outras. Não é a tua vizinha, não é a pessoa que senta do teu lado. Você vai começar a falar um monte de coisa que ela não vai nem entender, para sair lá fora depois falando mal de você. Porque quantas vezes você se abriu com alguém, daqui a pouco a igreja inteira estava sabendo do seu segredo. Não é? Porque falta ética, falta amor, falta empatia, de você se colocar no lugar da outra. O que a outra vai
E a pessoa foi lá e falou para outra pessoa aquilo que eu tinha dito. Só que a Bíblia fala uma coisa: tudo aquilo que você semear, você vai colher. Se você falou de alguém que abriu seu coração para você, alguém vai falar de você também. É isso que você quer? Então eu sei bem como é se sentir traída e não querer confiar mais em ninguém. Mas o Pai, Ele tem uma pessoa certa para você. E Ele nos revela o nosso espírito. Amém, queridos? Deus, em seu plano divino, usa a vida de Ruth para trazer cura nas emoções da sua amada sogra. E por outro lado, Ele também usa Noemi para trazer a cura, né, na vida da sua nora, usando a sua paternidade com graça. Porque veja bem, que a Bíblia diz que Noemi começou a aconselhar Ruth a ir nos campos de Boaz e fazer tudo o que ela mandava Ruth fazer. E Ruth, ouvindo os conselhos da sua sogra, faz exatamente o que ela faz, né? Então o pai, assim como ele cuidou de Ruth, cuidou de Noemi, o pai também quer cuidar de você, quer cuidar de você. O pai não tem migalhas para você. Lembra quando Ruth ia para os campos de Boaz? Boaz mandava fazer o que? Encher suas sacolas. Ela voltava para casa abastada de cereal. Ela voltava para casa abastada de cevada e trigo. E não só disso, mas de alegria em saber que ela estava voltando para cuidar da sua sogra. E a gente vê o cuidado de Deus na vida dessas mulheres, queridos. A graça de Deus, ela é suficiente para nós. Diga isso para a sua irmã que está do seu lado. A graça de Deus é suficiente para nós. Nós fomos redimidas pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia. Nós éramos estrangeiras, assim como Ruth. Assim como Ruth era estrangeira na terra de Israel, eu e você também éramos estrangeiras. Mas o Senhor nos amou. E o Senhor enviou seu Filho Jesus Cristo para derramar o seu sangue precioso para nos redimir. E Ele nos resgatou, assim como Boaz resgatou Ruth, resgatou Noemi. O Senhor Jesus nos resgatou como Pai. Fomos adotadas. O Senhor nos trouxe para junto de si. Aleluia. E assim como Ruth, Ele nos fez herdeiras e co-herdeiras. Aleluia. Olha o final dessa história linda. Boaz redime Ruth, casa-se com ela e ela concebe um filho. Aleluia. E curioso é que ela não teve filhos anteriormente. A Bíblia não fala que ela teve filhos com o filho de Noemi, né? Então, supostamente, Ruth era uma mulher estéril, porque ela ficou 10 anos casada com o filho de Noemi. Então nós supomos que ela era uma mulher estéril. Mas nesse novo tempo, Deus abriu o seu ventre para dar à luz a Obed, que se torna o avô do rei Davi. E ela se torna então parte da genealogia. Aleluia. Ruth, então, num ato de amor, gente, isso falou muito comigo quando eu comecei a escrever. Ruth, então, num ato de amor, o que ela faz? Ela entrega o seu filho nas mãos de Noemi. E a Bíblia fala que o filho, então, era de Noemi. Aleluia. Noemi foi honrada com o filho e Ruth foi honrada fazendo parte da genealogia de Jesus. Quando nós nos colocamos a fazer a vontade de Deus, a buscar a sua vontade, a tomar decisões na direção do Espírito Santo, a querer cumprir os propósitos de Deus, Ele nos honra, querido. Olha onde eu estou hoje. Eu nem sonhava com tudo isso. Para você pode parecer pouco, mas para mim é tão grande, é tão maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus já me disse que Ele vai me colocar nos lugares mais altos. Não para que eu apareça, mas para que o nome dEle apareça. Aleluia. Que história incrível é essa. Então não importa o que você esteja passando, lembre-se de que Deus está trabalhando na sua vida. Ele está tecendo uma bela tapeçaria e ainda não chegou ao fim, mas está em andamento. Nós estamos em construção. Deus está tecendo a nossa história. Deus está tecendo a sua história. E tudo que Deus faz é muito belo. Saiba que Ele é misericordioso e bom e ama você. Eu queria que vocês ficassem de pé. Aleluia. Ainda bem que ela não levantou o celular. Ela estava coçando a mão dela ali para ela levantar. Não, eu estava filmando você. É, amor. Eu acredito.
você olhasse para essa irmã que está do seu lado, fala assim para ela: querida irmã, não caminhe mais sozinha. Não caminhe mais sozinha. Diga assim para ela: eu vou orar ao Senhor. Para que Ele coloque a pessoa certa para cuidar de você, para te ajudar, para te confrontar em amor, para te ajudar a te alinhar aos planos, aos projetos e aos propósitos que o Pai tem para você antes da fundação do mundo. Eu vou orar para que você, se está fora da rota que o Pai te coloque de volta na rota certa, no caminho certo. Diga assim para ela: você é a amada do Pai. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Você é linda. Você é maravilhosa. E você vai ser mãe de nações. Assim como Sara gerou, ainda na velhice, um milagre que Deus fez na vida de Sara, vai fazer na sua. Deus vai te dar filhos e filhas. Receba em nome de Jesus. Diga assim para ela: você não nasceu para abortar os frutos que o Pai tem para você. Tem muitos frutos para ser gerados, e você vai gerá-los na graça, na unção e no poder do Espírito Santo. Amém? Recebe a própria Jesus com alegria. Eu quero orar com vocês. Queridas, eu preciso de vocês. E vocês precisam de mim. Eu quero terminar essa ministração dizendo isso. Precisamos umas das outras para cumprir os propósitos, os planos e os projetos que Deus tem para cada um de nós. Deus vai nos usar para impactar essa cidade. É promessa dele. Aleluia. Será que cabe todo mundo aqui na frente? Eu quero orar junto com as pastoras, colocar a mão sobre vocês. Quem puder aqui na frente, vem aqui na frente. Vem. Você que quer receber essa unção, sabe? Eu quero que você saia do seu lugar. Principalmente você, sabe, que tem andado triste, abatida, achando que você não é importante.